Olá, fortes e corajosos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para dar continuidade a um vídeo que eu postei. Vamos dizer que seja a parte 2 da realização de um sonho. Como eu coloquei no vídeo anterior, né? Foi no ano de 2012, eu escrevi uma carta para Deus, colocando em detalhes de como eu queria, né, o meu futuro esposo. E claro que assim, nada aconteceu com facilidade da noite para o dia. Tive alguns desafios no meio do caminho, né, no decorrer, vamos dizer, do momento que eu escrevi a carta até realmente o ano quando eu me casei. E claro, teve as incertezas, né, o medo, a ansiedade, né, as tentativas, mas Deus foi trabalhando em cada detalhe e Deus foi me preparando para aquilo que Ele queria fazer na minha vida. E aí eu posso dizer para vocês que em 2012, né, foi quando eu escrevi a carta, e quando foi no ano de 2014, em novembro de 2014, eu cheguei diante do meu pastor, de uma outra igreja a qual eu pertencia, e eu coloquei para ele que eu estava decidida a esperar realmente em Deus. Isso significa não me envolver com ninguém, não conhecer ninguém, não querer saber de ninguém e deixar Deus fazer da forma como Ele queria, né? E aí eu até lembro que eu coloquei para ele, que eu falei assim, pastor, se Deus fez na vida de Isaac e de Rebeca, eu creio que Deus vai fazer na minha vida também. Então eu vou esperar pelo meu Isaac. E foi o que eu fiz. Isso foi em novembro de 2014. Quando foi em janeiro de 2015, um amigo meu, que também era da igreja a qual eu pertencia, ele me ligou, foi no dia 7 de janeiro, que eu estava na praia, passei Réveillon na praia, fiquei lá, e ele me ligou perguntando se eu ia participar da campanha lá da igreja dele e tal, e aí eu disse que ia, e aí passou. Quando foi, acho que 2 dias depois, mais ou menos, ele me liga de novo, falando que tinha um amigo dele que queria me conhecer, que estava interessado, se eu queria conhecer o amigo dele. E aí eu falei com ele, falei, por mim tudo bem. Falei, né, se a gente conhecer, der certo, amém, se não der, fica amizade. E aí passou, aí ele falou assim, ó, eu avisei meu amigo que você vai estar na igreja, que era no dia 12 de janeiro, quando ia começar a campanha, e que se ele quisesse era oportunidade para ele te conhecer. Falei, tá bom. E aí eu fui, passaram-se os dias, eu voltei para minha cidade, e no dia 12 eu estava lá na igreja com esse meu amigo, e junto com a esposa dele. E aí a gente ficou lá no culto, aquela coisa toda, fiquei naquela expectativa, mas eu não encontrei no culto e tal. Quando terminou, eu lembro que eu fui lá fora, né, com a esposa do meu amigo, e eu cheguei e falei assim pra ele, falei assim, nosso amigo não veio, né? Ele falou assim, não veio não, ele tá atrás de você. Aí deu aquele frio na barriga, aquele nervoso, e aí depois, né, que a gente ali, né, fomos apresentados um pro outro, conversamos, aquela coisa toda, eu fiquei encantada pelo jeito de ser deles, muito simpático, carinhoso, muito cuidadoso. Então, assim, me chamou muita atenção. E dali a gente passou, né, a conversar e fomos levando os dias. E aí, com o decorrer do tempo, na semana seguinte a gente marcou para conversar, a gente saiu para almoçar juntos, aquela coisa toda. E as coisas foram fluindo. E quando foi em março de 2015, a gente deu entrada no cartório e eu lembro que no dia que nós fomos no cartório, passou um carro na rua tocando um louvor que eu amo, o meu louvor, que é o do Fernandinho, aquele Deus tem uma nova história, Deus tem pra mim. E aquele louvor marcou muito a minha vida no ano de 2012, no momento de mais dor da minha vida, né, assim, de muito sofrimento. Esse louvor foi o meu bálsamo ali, né, pra acalmar meu coração. E eu trouxe esse louvor para minha vida, então ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha história, esse louvor do Fernandinho. E aí, nesse dia do cartório, passou um carro na rua tocando esse louvor, e eu falei assim, Deus, obrigada, né? Como Deus cuida dos mínimos detalhes, e a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando com a gente, né? E aí passou, quando foi em maio, a gente casou no cartório, no mês de maio, tivemos a nossa lua de mel, fomos e tal,
E quando a gente voltou da lua de mel, na semana seguinte, né, depois da lua de mel, eu tinha combinado com o meu atual pastor da igreja para a qual eu fui, porque meu esposo era de uma outra igreja, então eu acabei indo para a igreja do meu esposo. E aí nisso eu combinei com o pastor que a gente ia fazer um casamento surpresa. Então, assim, eu consegui fazer um casamento surpresa. A gente fez uma cerimônia, assim, né? Um culto, foi um culto normal, em ações de graça pelo nosso casamento, porque muitas pessoas não sabiam que a gente tinha casado, porque foi tudo muito rápido, e como a gente também não fez festa, a gente decidiu fazer um culto em ações de graça. E no dia do nosso culto, claro, estava tudo combinado com o pastor. Eu falei com meu esposo, eu falei assim, ó, eu quero ir arrumada no dia do culto, porque é um momento especial, a gente não fez nada, então pelo menos no dia do culto eu quero ir arrumada, bonita, com cabelo feito, fazer uma maquiagem, eu quero ir arrumadinha. E também falei pra ele, falei, e você vai de terno e gravata? Ele, não vou. Eu falei, vai sim, por favor. Eu falei, poxa, é um momento tão especial na nossa vida, um momento único, né? E a gente não fez nada, vamos e tal. Aí eu convenci ele aceitou ir de terno e gravata. E aí eu fui, ele me deixou no salão no domingo. Eu fui fazer o que eu tinha que fazer no salão, me arrumei, aquela coisa toda. Quando chegou a noitinha, já quase no horário do culto, 1 hora antes mais ou menos, ele foi e me ligou perguntando se eu estava pronta para poder me buscar, aquela coisa toda. Eu falando com ele que a moça tinha feito algo no meu cabelo que não tinha dado certo, que ela estava refazendo e que era para ele ir na frente, que depois eu ligava para ele. E nisso, na verdade, não tinha nada errado no meu cabelo. A moça estava finalizando o meu cabelo, mas assim, né? Eu ocultei algo, não vou dizer que eu menti, eu ocultei. E aí ele foi para a igreja e eu fiquei lá. Só que nisso eu já tinha combinado com a minha tia. Então assim, a minha tia foi lá para me buscar no salão, só que ela tinha levado para mim o meu vestido de noiva, ela levou um buquê, ela levou um fotógrafo, porque no dia também a pessoa que ia tirar foto para mim, ela não pôde comparecer e eu de última hora não sabia o que ia fazer, minha tia conseguiu um fotógrafo e no final deu tudo certo. E aí nisso eu liguei para minha tia, né? Ela depois foi me buscar no salão e me levou para a igreja. E aí passamos na casa do meu pai, buscamos ele. E aí a gente foi para lá, para a igreja. E meu marido estava desesperado porque eu não ligava para ele. Aí no que eu cheguei lá na igreja, o pastor foi até o carro onde eu estava, que o pastor sabia que eu já estava lá fora, e falando, olha, ele tá desesperado, ele tá nervoso, querendo ir atrás de você, o que que eu faço? Eu falei, fala que eu liguei pra minha tia e pedi pra minha tia me buscar, para ele não precisar deixar o amigo dele sozinho. E foi o que o pastor fez. E aí nisso, o que que aconteceu? Eu queria muito que no dia do meu casamento tocasse aquele louvor Uma Nova História, porque ele fez parte, né, da minha vida ali, daquele momento que eu estava vivendo os meus 3 anos. E aí, só que a equipe de louvor não conseguiu, deu algo errado lá, eles não conseguiram e tal. Na hora da entrada também não foi, não deu certo o que eu queria. E aí tá, aí quando o pastor chegou, que terminou o louvor, aquela coisa toda que o pastor chamou meu esposo lá à frente, o meu pastor perguntou, falou assim, ué, cadê a noiva? Aí no que ele perguntou cadê a noiva, eu entrei junto com meu pai, e assim, foi emoção total no dia do culto. E, e aí, né, a gente teve aquele momento lindo, tão especial, que foi muito marcante na nossa igreja, ele ficou surpreso, sem assim, né, sem entender o que estava acontecendo, mas foi algo muito especial, muito lindo e muito marcante. E aí eu sei que quando, né, teve todo o... Foi um culto realmente normal para a igreja inteira, a gente convidou, né, assim, os nossos familiares, amigos, a gente falou que era um culto e ações de graça e tal, então assim, foi algo para todo mundo. Quem quisesse, tá, né, que quisesse, iria estar lá presente sem problema algum, não teve restrição nenhuma. E aí eu sei que no final, quando terminou o culto e que a gente fez a saída, aí o pastor foi e chamou um irmão da igreja, que ele é tecladista, ele é de outra igreja também, foi lá para poder prestigiar o nosso casamento, e o pastor convidou para poder estar tocando um louvor no final. E quando ele foi tocar, qual louvor que ele tocou? Uma Nova História. Então assim, Deus cuida dos mínimos detalhes. Então foi algo assim muito especial, muito marcante, porque diante de tudo que eu já tinha passado na minha vida, né, diante de toda a dor que eu já tinha sofrido, a frustração, tantas coisas que eu vivi e que de uma certa forma, assim, eu sei que eu também errei,
lá atrás no meu passado, mas Deus, né, me proporcionou a viver uma nova história, um novo tempo daquilo que Ele queria fazer e realizar na minha vida. Então eu quero dizer assim para vocês que está aí do outro lado me ouvindo, nunca desista de sonhar, de acreditar, de viver aquilo que Deus tem para sua vida. Como eu sempre digo, existem coisas que a gente vai precisar tomar decisões, a gente vai precisar renunciar, a gente vai precisar largar o caminho errado, né? E a gente precisa, né, vamos dizer, reorganizar a nossa vida, largar o passado para trás, liberar perdão, para que Deus possa trazer realmente um novo dele para a nossa vida. E eu falo que por muitas vezes, assim, no decorrer da minha vida, eu ouvi muitas coisas que eu nunca ia ter nada do que eu tenho hoje, que eu nunca ia conseguir, que eu nunca ia realizar, que eu nunca ia ser feliz com ninguém, que eu não era ninguém. Então, assim, só que Deus me mostrou algo diferente. Deus escreveu uma história diferente para minha vida. Então, do momento que eu me posicionei, do momento que eu passei a acreditar, né, a buscar um novo sentido para minha vida, Deus começou a realizar. Então, eu quero dizer para você, não desista de sonhar, não desista, né, de buscar aquilo que é o desejo do seu coração, não desista de acreditar que existe um Deus, sim, que realiza sonhos, né, que existe um Deus, sim, que tem sempre o melhor para as nossas vidas. Então, assim, que você possa permanecer firme naquilo que você deseja. Nunca deixa que as pessoas venham ditar para sua vida aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira, daquilo que pode acontecer ou não acontecer. Não permita com que o outro tenha, né, vamos dizer, o papel e a caneta nas mãos para poder escrever o roteiro da sua história. Não. Quem escreve a sua história é você e Deus. Você precisa ter um plano, né? Você precisa ter uma meta do que você deseja, o que você quer alcançar. E ali você apresentar a Deus, né? Consagrar a Deus e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu tenho certeza que Deus fará. Então, nunca desista de acreditar e de sonhar. E como eu sempre digo, a coragem, ela gera transformação.